Oiê, vamos falar de Unicamp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar a entender um pouco mais da redação da Unicamp e também até mesmo sair um pouquinho dessa coisa do que a gente fala de redações nota máxima, eu vou falar aqui hoje sobre uma redação que, na verdade, ela foi anulada para você poder entender melhor o que é uma situação de anulação na redação da Unicamp. O que acontece é que aqui eu quero mostrar para você que não é só porque você escreveu algum tipo de repertório diferente ou você tem uma escrita gramatical diferente que faz uma redação ser anulada. Existe uma forma de se corrigir a redação da Unicamp que ela é muito diferente de outras redações como do Enem. Então aqui eu quero mostrar para vocês o que faria uma redação ser anulada e esse processo para você poder entender melhor como que funciona a correção da redação da Unicamp. A proposta que a gente vai ler aqui dessa redação foi a proposta número 2 da Unicamp de 2023, que ela foi pedido em 2022, na qual a gente vai ter com o enunciado especificamente se falando da seguinte forma: o colégio que você estuda decidiu lançar um projeto de educação antirracista. Antes de elaborar tal projeto, a direção resolveu escutar estudantes, familiares, professores e professoras e funcionárias e funcionários sobre a questão da discriminação racial no espaço escolar. Solicitam então que cada um desses membros da comunidade escolar enviasse um depoimento a ser mantido em sigilo. Decidida e decidido a contribuir com esse projeto e compartilhar sua experiência como estudante do terceiro ano do ensino médio, você enviará o seu depoimento no qual deve a. Declarar como se identifica racialmente, b. Relatar se já presenciou, cometeu ou sofreu algum ato de racismo dentro do colégio e c. Explicar como a diversidade étnico-racial é tratada nesse espaço escolar, no currículo ou nos conflitos cotidianos, ou na contratação de professoras e professores, ou na presença de alunas negras e alunos negros. O seu texto deve obrigatoriamente levar em conta a coletânea a seguir. Dentro da coletânea, nós vamos ter tanto a explicação do que tem como antirracismo, para que um aluno ele não se fica perdido sobre ter esse conceito. Temos também um depoimento se explicando sobre o que a gente tem com as escolas trazerem a questão sobre o que é racismo e uma charge que faz também. Não, na verdade uma charge, uma tirinha, que tem a explicação de como que a gente tem essa diferença e essa percepção sobre cor de pele. Vamos ter também sobre a situação legal e legislativa a respeito de atitudes que são racistas. E também vamos ter o último texto falando sobre o debate racial que é colocado em escolas. Como o meu foco é na redação, eu vou deixar o link dos textos motivadores aqui, tanto quanto o da proposta que a gente tem dessa redação e também dessa análise que, na verdade, é uma análise da própria banca da Convest. Então não é eu que estou falando que essa redação foi anulada, mas a própria Convest traz alguns exemplos de redação para que a gente saiba o que é acima da média, o que é na média, abaixo da média e o que é anulado. Então isso é da própria banca da Unicamp. E o texto fica exatamente assim. A Constituição Federal de 1998 aborda sobre a igualdade de todos inseridos em uma sociedade. Entretanto, todos sabem que isso não vem sido presente. O racismo aumenta e se desenvolve a cada dia. Infelizmente, a sociedade que diz se importar com o próximo, mente. Uma audácia escutar que negros e brancos têm a forma de tratamento igual. A aclamada e popular série Wandinha destaca a sereia negra, Bianca, como popular e talentosa. Uma grande diferença de Carrossel, que apresenta Cirilo como pobre e tratado friamente por Maria Joaquina, apenas por ser negro. A grande porcentagem sabe que isso ainda existe, tratamento diferente por conta da tonalidade da pele. Muitos falam que negros sofrem com comentários maldosos, mas a verdade é que ninguém sente a dor do próximo. Receber comentários como "seu cabelo parece palha", "macaco", "arrume esse cabelo", são alguns entre inúmeros que doem. Às vezes acho que isso tudo é por inveja. A verdade é que não querem um negro no topo. Porém, irá ter o aumento deles crescendo por um longo tempo. Exemplo disso é Racionais, que é reconhecido até hoje em dia e tem seu álbum e livro consumido em alta taxa. Pra gente entender mais um pouquinho o que a gente tem como redação anulada, não é que a redação ela foi zerada. A gente tem uma grande diferença entre uma redação anulada e uma redação zerada. A redação anulada ela não é sequer corrigida. Poderiam haver alguns elementos ali que poderiam dar pontos para essa redação, mas uma redação zerada, ela é avaliada e pelo que foi escrito ali, aí que se dá a nota 0. O que vai fazer com que essa redação ela seja anulada é porque a proposta temática, que é escrever um depoimento que fale sobre você ter tido uma vivência no ensino médio a respeito de tratamentos de racismo, sendo você falando que você tem que declarar qual que é a sua etnia e qual que é a sua cor de pele, e a gente percebe nesse texto que não é feito de nenhuma forma. O que a gente tem como outro grande problema dessa redação é que a gente tem essa redação se baseando pelo senso comum. O que isso significa? Na redação da Unicamp é muito importante que você traga informação dos próprios textos motivadores para a sua redação. Então aqui a gente tem pelo menos 5 textos motivadores que estão falando não só do que é antirracismo, o problema do debate escolar,
também se fala com uma perspectiva do que a gente tem, do que se assimila como cor de pele, e do direito e também da legislação a respeito sobre racismo e também do tratamento igual, e da falta de discussão no texto motivador número 5, que não é tratado em nenhuma parte do texto. É interessante perceber que uma das propostas que a gente tem de critério de correção da Unicamp é o uso da leitura da coletânea, então você tem que utilizar. O que aqui acontece é um texto completamente oposto, ele não usa nada dessa informação, só que o que faz essa redação ao ser anulada não é que ele não usa nenhum tipo de informação, mas o que vai fazer é que ele fala genericamente sobre racismo. E perceba que os exemplos que ele usa nessa redação, como é o repertório de Wandinha, de Carrossel e de Racionais, não são repertórios errados, mas o que a Unicamp quer é que você tenha uma leitura atenta dos textos motivadores para colocar essas informações dentro do seu texto. A Unicamp é muito mãezona, ela gosta muito do que você escreve com uma leitura atenta. Só que aqui você percebe que esses exemplos estão sendo jogados como forma de falar que o próprio exemplo é suficiente para explicar a sua argumentação. Porque se a gente tem esse tratamento sendo desigual que a gente tem da personagem do Carrossel, ou como a gente tem também do tratamento da personagem de Wandinha, o que isso explica da sociedade? O que isso faz com que se tenha uma justificativa, como por exemplo o depoimento que era para você escrever? Perceba que toda essa redação está se construindo para um texto dissertativo argumentativo, em vez de se falar um depoimento do que teria na escola. Esse tipo de repertório, como seria o de falar de Racionais e também falar até mesmo do Carrossel ou da série da Wandinha, seria excelente se fosse uma conversa que essa pessoa teve na sua sala de aula sobre a importância de personagens negras nessas séries, e aí trazer como debate. Isso seria um bom exemplo de como que a gente poderia utilizar esse mesmo repertório que ele está utilizando, só que de uma forma adequada. Não é que é errado do repertório, mas é como que ele usou o repertório. E assim como a gente tem também essa exemplificação de que é difícil, que é duro ouvir comentários desse tipo de tratamento, o que é pedido ao longo da redação, como que a gente consegue identificar facilmente pelos critérios, pelo que aparece como A colchete, o B e o C, a gente tem que, o A parênteses, desculpa, o A parênteses e o B parênteses, é que é pedido para que você faça um depoimento sobre uma situação que você vivenciou ou que você presenciou de racismo. Aqui esses comentários, eles são colocados, mas é colocado de forma genérica, não é colocado uma situação que isso poderia ter colocado, ou até mesmo se fala por que que eu ouviria isso e por que que isso machuca. Não tô falando que tem que se explicar o que que é o racismo, mas o texto tá pedindo um depoimento que você presenciou isso, e não exemplos de ofensas. E aí, para piorar, a gente tem que o final do texto, a gente tem que existem alguns comentários que são totalmente sem nexo, porque não é que não são bons comentários, mas a redação tá pedindo um depoimento, e aí a própria redação tá escrita, ah, mas tudo isso é por inveja, porque é que nem você vê o Racionais. Tipo assim, tá, mas como que isso agrega em qualquer um dos critérios que a gente tem do que isso foi pedido da redação? Se a gente for perceber aqui no que aparece, tem-se que na letra A da segunda proposta de redação da Unicamp, vai se pedir que na redação você possua declarar como se identifica racialmente. Tudo bem, esses comentários estão declarando? Não estão declarando. Relatar se já presenciou, cometeu ou sofreu algum ato de racismo dentro do colégio. Tá falando se você já viu? Tá falando se você já presenciou, se presenciou ou sofreu? Não tá falando. Explicar como a diversidade étnico-racial é tratada nesse espaço escolar. Ou seja, você percebe que, de nenhuma forma, a gente tem que esses tipos de comentários sendo colocados estão falando ou sequer da escola, ou estão falando de como que ele vivencia. Então o problema dessa redação é que não é que está errado o raciocínio, mas como ele foi apresentado que é 1000 vezes pior. Então daí o que a gente consegue perceber é que essa redação, ela foge de um depoimento e vai para uma dissertação argumentativa para poder falar do racismo na sociedade, em vez de se falar sobre reconhecimento ou não reconhecimento do racismo na instituição escolar que a pessoa está enquanto escreve o texto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui a gente tem um exemplo de uma redação anulada sobre o tema de 2023 e que inclusive eu espero também trazer outros exemplos de redação que na verdade foram até mesmo abaixo da média, na média e acima da média, para que fiquem bons exemplos para você poder entender mais sobre esse tema. E você, ficou com alguma dúvida a respeito desse tipo de redação ou até mesmo você tem outras dúvidas da redação da Unicamp? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Pode ser que você, na verdade, ficou com dúvida de, por exemplo, tá, eu entendi muito bem o tema, mas eu não sei nada sobre o gênero textual. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho um vídeo que eu gravei exatamente falando sobre isso, que eu falo da explicação de o que acontece quando cai um tipo, um gênero textual, que você não sabe de nada. E caso você esteja curioso para ver como que é uma redação acima da média considerada pela própria banca, tem um vídeo que eu também gravei a respeito disso, de uma redação acima da média. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!